Pessoal, muito bom ter vocês aqui para a gente conversar sobre como escrever projeto de pesquisa 100 vezes mais rápido e melhor com a inteligência artificial. Tem gente que acha que isso é meio óbvio. Felipe, é muito óbvio. É só eu pegar um prompt milagroso que me enganaram na internet, me venderam por R$ 100, e aí eu uso esse prompt milagroso e tá tudo certo. Eu escrevi um projeto de pesquisa perfeito. Vai nessa. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente fazer do jeito profissa e não do jeito amador, como ensinam por aí, né? Internet tem um monte de gente ensinando coisa de 2023 sobre IA, né? Uma delas é prompt, sabe? Ensinando prompt amador por aí. E a gente vai aprender do jeito profissional. Gente, muito importante a gente entender o seguinte, né? Assim, vamos lá, algumas premissas básicas quando o assunto é escrita de projeto de pesquisa. Quando a gente fala isso, a gente tem que ter dois elementos sendo conjugados, ok? Um é aceleração e o outro é qualidade. Você hoje pode gerar um projeto de pesquisa em 1 minuto na IA? Sim, mas você provavelmente não vai gerar com qualidade. Por quê? Porque você precisa de etapas, de planejamento. Agora, vai ser mais rápido do que se você fizer sem IA? Com certeza. Provavelmente demore aí 5 minutos, 4 minutos. É muito mais rápido do que se você fizesse sem IA. Mas não vale acelerar sem ter qualidade. Isso é uma falta de compreensão das pessoas no mundo acadêmico. Que as pessoas pensam que ou eu tenho agilidade ou eu tenho qualidade. Com a IA você pode ter os dois. Só que não é de qualquer jeito. O que você vai aprender aqui é uma aula que vale um semestre de metodologia científica, né? E se você entender a lógica que está por trás aqui, você consegue fazer o projeto de pesquisa nesse fim de semana. E se você aplicar exatamente o que eu estou te falando, você consegue fazer seu projeto de pesquisa hoje, né? Só que você precisa entender que o seu jogo não é somente da agilidade, ele é um jogo da qualidade. Por isso, o modo como você vai conduzir seu projeto de pesquisa ao longo dessa aula vai determinar não somente que você faça mais rápido, mas que você faça melhor com o uso da IA. Outra premissa é que o planejamento é mais importante do que a escrita. Pensa a construção de uma casa. Tem duas maneiras de construir a casa. Uma é de olho e a outra é planejando. Né? Qual maneira reduz risco? Planejando. Simples assim. Então, quando a gente fala de projeto de pesquisa, quanto mais você se dedica a decisões prévias, melhor e mais rápida será a sua escrita. Então, qual é a primeira coisa que você faz quando você vai escrever um projeto de pesquisa? É não escrever. É tomar decisões. Inclusive, quem estava na minha aula sobre decisões prévias aqui? Quem estava na minha aula sobre decisões mais relevantes do projeto de pesquisa? Bota aqui no chat. Aliás, um monte de gente aqui. Parabéns, hein? Neste exato momento, 62 pessoas aqui conosco. Pô, estão de parabéns, gente, por estar aqui. Você deve ter observado que, se você tomar certas decisões antes, fica tudo mais fácil quando você vai escrever o seu projeto de pesquisa, né? Então, o planejamento é mais importante que a escrita. Só que muitos aqui, sabe o que estão fazendo? Planejam nada, saem escrevendo. E o pior, é aquilo que eu sempre digo, pior do que não ter conselho é conselho ruim. Ainda recebem uns conselhos na internet que não tem pé nem cabeça. Tipo assim, escrever projeto de pesquisa, você começa pelo cronograma, você começa pela metodologia. Eu já vi gente supostamente sabedora de escrita acadêmica aqui na internet, sugerindo que a pessoa comece pelo cronograma. Sabe? É surreal. É a mesma coisa que eu vou construir uma casa, eu vou começar pelo cronograma. Pô, mas eu não sei nem quantos andares vai ter a casa. Eu não sei nem se ela vai ser de alvenaria, de madeira. Eu não sei nem nada sobre nada. Eu já começo pelo cronograma. É mais ou menos isso que estou ensinando aí na internet, né? Lembra sempre o seguinte: o que é um projeto? Projeto é uma promessa científica específica com um método executável no tempo. Olha só isso. Vamos lá, resumindo agora 300 páginas de livro.
Vamos lá, gente, presta atenção aqui. Primeiro, o projeto é uma promessa. Por isso que geralmente o projeto é escrito no futuro, porque é algo que ainda vai acontecer. Tem gente que vai escrever projeto, aí fica usando esses modelinhos na internet, usa no passado. Não, é no futuro, é uma promessa de uma pesquisa. E para isso não é qualquer pesquisa, é uma pesquisa científica. Então, você não faz projeto de pesquisa para qualquer coisa, você faz projeto de pesquisa para uma pesquisa científica, que tem que ter cientificidade, tem que ter coleta, tem que ter análise de dados, tem que ter modo de proceder, né? E geralmente os projetos já são encadeados para isso, já são estruturados para isso. E ó, uma promessa científica específica. E eu diria que tem gente que não tem promessa, tem gente que a promessa não é científica, e tem gente que a promessa é científica só não tem especificidade nenhuma. E aí não adianta. Por quê? Porque eu, quando leio o seu projeto, eu tenho que entender sobre o que é a sua pesquisa. E aí, a maior virtude que o seu projeto tem que ter é a especificidade com método executável no tempo. Às vezes o método é científico, o método é bom, o método é legal. O único problema é o seguinte: o método não é executável no tempo que você tem. Por isso que, assim, eu discordo do que aparece por aí, até mesmo se fala isso em mestrado e doutorado, se fala isso na internet, assim, ah, o TCC tem menos qualidade que a dissertação, tem menos qualidade que a tese. Geralmente as pessoas fazem a diferenciação de TCC, dissertação e tese pela qualidade. Não, eu discordo, com todo respeito. Não é o que eu vejo, mentorando com pessoas de 47 países diferentes, todas as áreas do conhecimento. Eu vejo TCCs excelentes e teses que não são boas. Por quê? Porque a maior diferença entre um TCC, uma dissertação e uma tese não deve ser a qualidade, deve ser a executabilidade no tempo. Quando você tem uma tese, geralmente 4 anos, é o dobro de tempo de uma dissertação de 2 anos, é o dobro de tempo de um TCC, que é 1 ano, às vezes é até 6 meses, até são 3 meses. Então, quanto mais tempo eu tenho, maior é a entrega que eu posso fazer na minha promessa científica. Mas isso não quer dizer que um TCC em si esteja fadado a ter uma qualidade menor. O que vai fazer com que você tenha um excelente projeto não é o rótulo dele, TCC, dissertação ou tese ou relatório de pós-doc. O que vai fazer é você ter uma promessa científica específica com método executável no tempo. E adivinha quem é o seu copiloto? Muito prazer. Qual o nome do seu copiloto? Se chama IA. E o copiloto. Copiloto não é o piloto, não é isso? Eu coloquei de propósito essa metáfora aqui. O copiloto não é o piloto. O processo decisório tem que ser seu. Você é o piloto. Mas o copiloto vai te ajudar a isso. Agora, ignorar que a IA é um excelente copiloto é, vamos chamar assim, é falta de compreensão da realidade que nos cerca. Vou falar bonito, né? Porque hoje, qual é a maior virtude da IA? A maior virtude da IA é essa daqui, gente. Entregar a melhor informação no menor tempo. Isso quer dizer que a IA é perfeita? Não. O que a IA entrega é maravilhoso? Não. Ela só entrega a melhor informação no menor tempo. Agora, se você usar prompts profundos mais IAs treinadas, você vai ter essa melhor informação ao quadrado no menor tempo, né? Se você usar ChatGPT, Google Gemini, Copilot, essas coisas aí, DeepSeek, você precisa de prompts ainda mais elaborados e de muito mais tempo de treinamento da IA. Mas se você juntar um prompt profundo com uma IA treinada, você consegue fazer o projeto com muita rapidez, né? Dito isso, só estamos nas premissas, né? Vamos pegar aqui a fase um para quem quer escrever um projeto de pesquisa mais rápido, tá? A fase um.
é você tomar decisões prévias. Tomar decisões prévias. Você precisa tomar certas decisões antes da própria escrita que vão, sim, determinar que o seu projeto de pesquisa vai ter essas propriedades aqui, ó, que eu falei nas premissas. Então, primeira decisão prévia, tema. Inclusive, já dei aula sobre tema aqui, né? Não é qualquer tema, é um tema contextual e persuasivo. Não foi sobre isso a aula? Cara, quem me acompanha aqui e usa o acadêmico 24 horas está muito bem parado, né? Porque você tem a melhor IA e você tem todas as explicações de todo o processo decisório e de execução de sua pesquisa, né? Inclusive, vou deixar para vocês aqui o link para você assinar o Acadêmico 24 horas agora, tá? Que eu vou te premiar por você entrar agora ao vivo, tá? Você vai saber. Então, toma essa decisão agora enquanto eu estou aqui. Então, primeira coisa, tema contextual e persuasivo. Você precisa de um tema que seja importante para o contexto em que você vai trabalhar, né? Ou seja, ele é importante para o mestrado que eu estou fazendo parte, ele é importante para a internacionalização que eu vou desenvolver, ele é importante para a questão da própria bolsa de produtividade, seja lá o que for. E ele é um tema que tem algum tipo de relevância para as pessoas, e por isso ele se torna também um tema persuasivo, né? Isso é muito importante. Lembra, não existe tema batido. Não existe tema batido. Eu nunca vi, tá? É igual o filhote de pombo, né? Eu nunca vi filhote de pombo. Não sei se vocês já viram aí, mas é claro que tem, mas eu nunca vi. Então eu só posso falar o que eu vi. Eu nunca vi um tema batido. Eu já vi tema que não tem relevância, tema que não tem interesse. Por quê? Porque não é o tema, o seu projeto, o nome do seu projeto é projeto de tema? Responde para mim. Ou é projeto de pesquisa? Então, o que que você paga no seu projeto de pesquisa? É o tema ou a pesquisa? É a abordagem que traz a inovação e não o tema. Mas isso você toma a decisão antes. Não é igual seguindo essa galera errada na internet e livro e até mesmo em mestrados e doutorados que vem te falar para você começar por metodologia, por cronograma, por nada disso. O que traz a inovação é a sua abordagem, é o problema de pesquisa, objetivo, metodologia. É ali que você trabalha isso. Aliás, eu te digo mais: você consegue mostrar que você é inovador sem você mencionar que você é inovador. Porque existe toda uma estratégia de persuasão para isso, né? Eu não vou mais fazer aula de projeto de pesquisa, eu estou fazendo essa sequência de 3 aulas, né? Essa é a terceira, mas eu poderia fazer uma aula de persuasão em projeto de pesquisa, que seria muito legal a gente trabalhar. Mas aí você, dentro da Academia 24 horas, tem aula de todas as etapas de projeto de pesquisa, tudo completo. Esse tema precisa ser científico, mais relevante, né? Então, também é importante saber disso. Científico mais relevante. Geralmente, temas quentes ajudam. Quando eu digo tema quente, não é só para você trabalhar o tema quente. Você pode trabalhar um tema quente junto com um tema clássico. Estava fazendo, inclusive, a mentoria hoje com o Fábio. A gente estava discutindo isso. Como que junta um tema quente com um tema clássico? Vamos supor, ele trabalha com direito à infraestrutura. Aí eu falei, traz IA. IA é um tema quente, infraestrutura é um tema clássico. Ou você traz um tema que tem agenda, está na ordem do dia. Por exemplo, ODS, ou de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu estava fazendo isso com uma outra mentorada minha, Beatriz, que é de arquitetura. Ela trabalha com ecovilas. Eu falei, traz ODS para dentro de ecovila. Ecovila não é nem um tema tão clássico, não. Mas quando ela trouxe os ODS, isso trouxe mais robustez para o tema dela. Então, isso tudo é decisão prévia, sabe? Que eu e você precisamos tomar. Depois, a gente entra com a escrita em si, né? Então, a gente entra com a escrita do nosso projeto de pesquisa. Lembrando, gente, que vocês, entrando no Academia 24 horas, você tem curso completo de projeto de pesquisa, você termina o curso com o projeto pronto, tá? E a escrita envolve o seguinte: decisões essenciais, decisões secundárias, né? Eu já, inclusive, dei aula sobre isso aqui.
Foi a primeira aula dessa sequência, dessa trilogia de aulas, né? E as decisões essenciais quais são? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Uma das decisões, pelo menos. Decisões essenciais. Por onde você começa a decidir o seu projeto de pesquisa? É introdução, é problema de pesquisa, é cronograma, é revisão de literatura. Por onde você decide o seu projeto de pesquisa? E aí? Quem é que lembra? É isso aí. Aqui é o seguinte, ó. Premissa. Para você nunca esquecer, a ordem dos fatores altera o produto. Sim, se você escolher de um jeito diferente do que eu vou te falar aqui, vai dar ruim. Primeiro, problema de pesquisa. Primeira decisão essencial, tá? Segundo, objetivo geral. Terceiro, objetivos específicos. E quarto, metodologia. Então, essas são as decisões que você precisa tomar primeiro de escrita do seu projeto de pesquisa. Você começa a escrever por aqui, tá? Na aula que eu ministrei aqui para vocês, inclusive, eu ensinei o conteúdo de cada um desses. Não é o propósito aqui, mas é importante você entender o seguinte raciocínio. Preste atenção. A metodologia paga os objetivos específicos. Os objetivos específicos pagam o objetivo geral. O objetivo geral paga o problema de pesquisa. Então, não basta essas coisas estarem boas em si. Essas coisas precisam estarem boas entre si. Tá fazendo sentido isso? É claro que se você usa uma IA treinada, o Academy 24 horas, o próprio Academy 24 horas já é treinado para ver isso. Mas não adianta eu chegar, igual tem essas diquinhas de Instagram, né? O cara bota lá, diquinha, como escrever o problema de pesquisa. Você vai lá. É como escrever o objetivo. Você vai lá, como escrever o objetivo específico, como escrever a metodologia. Aí, beleza. Essas coisas em si, até você escreveu direitinho. O problema é o entre si. Existe uma hierarquia aqui. Você vê, a metodologia paga os objetivos pagam o objetivo geral, o objetivo geral paga o problema de pesquisa. Se você decide errado aqui no objetivo geral, o resto não adianta de nada, o resto não salva. Agora, tem gente que está decidindo errado aqui no problema de pesquisa, na primeira decisão essencial. Aí o resto não dá, entendeu? O resto não funciona. E quais são as outras decisões, as decisões secundárias? Aí vem o resto: produção, revisão de literatura, hipótese, justificativa. Entra aqui também questão de cronograma, né? E referências, e vai, né? Tem projeto que tem, inclusive, mais coisa, menos coisa, mas o importante é o seguinte: nada disso tem razão de existir, essas decisões secundárias, se você mandou mal nisso aqui. Então, se você quiser escrever um projeto 100 vezes mais rápido e melhor, a ordem dos fatores altera o produto. Acerte 100% nisso aqui. E aí depois você vem para cá, né? Aliás, o próprio título também, né? Você bota aqui o título, tá? Ou seja, as demais partes, aquilo que vem depois, né? Alguns lugares têm aspectos éticos também, tá? Aí são decisões secundárias. Secundária quer dizer que elas são menores, elas são menos relevantes, elas são desprezíveis. Não! Elas são decisões importantes. Porém, isso daqui é espinha dorsal. Se você decide mal aqui, não tem como salvar depois. Simples assim. E essa é a lógica. Só que olha só, gente. Aliás, coloquei aqui fase um, né? Fase 2. Vamos aqui, projeto direto com IA. Então, decisões prévias, escrita,
E aí vem o pós-escrita. Muitos aqui devem ainda estar na fase de uso da IA focada em escrita, né? Então, Felipe, IA é para escrever. Só esquece que a IA pode ser para o pós-escrita também. Aliás, eu nem coloquei aqui em decisões prévias, porque eu imagino que você já esteja ciente, né? Do pré-escrita, né? Aliás, vou até fazer isso aqui para você, só para deixar bem claro que existe o pré-escrita. Aqui nas decisões prévias, depois que você faz as decisões prévias, tem o pré-escrita. É o quê? Leitura, fichamento, sistematização, enfim, análise de viabilidades. Às vezes você não consegue fazer aquela pesquisa porque não tem como obter os dados. Ao invés de você fazer o projeto de pesquisa inteiro para um negócio que não vai rolar, você faz isso antes. Tá? Então, isso tudo aqui entra no pré-escrito. Beleza? Sim que é bom. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. E o pós-escrita? O que você faz depois? O que que você pode fazer depois? Primeiro, deixar o projeto dormir. Deixa o bicho dormir aí uns 2, 3 dias. Tá? Para de ficar lendo. Segundo, revisão crítica. Estudo você pode. Gente, olha só. Estudo aqui você faz com IA, tá? Só que não adianta eu te ensinar a fazer com IA se você não entende a lógica. Tudo isso aqui você faz com IA. Inclusive, aperfeiçoamento, né? Por exemplo, se você usar uma IA para parafrasear, para melhorar uma parte, expandir outra parte, isso tudo você vai usar para o pós-escrita, né? E vai ser muito legal. Uma outra coisa, correção linguístico, textual, ortografia e por aí vai. Tudo isso entra dentro do pós-escrita. Tá fazendo sentido até aí, gente? Tá fazendo sentido? Bota aqui no chat se está muito rápido, não tá? Porque eu quero acelerar para eu te mostrar a parte prática disso tudo, né? Porque você ainda pode escrever isso na mão. Você pode fazer isso na mão, mas você também pode usar a IA para isso, né? Então, quando você usa a IA em todas essas fases, ó, decisões prévias, pré-escrita, escrita e pós-escrita, isso tudo pode ser feito com integridade e autoralidade, né? Só que você precisa aprender a usar a IA para isso. E aí você tem algumas possibilidades de uso de IA, né? Primeira possibilidade, deixa eu ajudar aqui. IAs genéricas, né? Exemplo, ChatGPT, Gemini, etc. Você tem que treinar muito a IA. O que que significa treinar a IA? Muitas perguntas, muitos materiais e muitos prompts. Como assim, Felipe? Poxa, você não quer que a IA faça um projeto de pesquisa? Você tem que ensinar para ela tudo isso sobre projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Essa aula que eu estou te dando, você teria que dar essa aula para a IA. E aí você extrai bons resultados. Você extrai bons resultados. Se você falhar nisso, e a maioria falha, o que você vai ter ao invés de bons resultados vai ser alucinação, conteúdos ruins, coisas contraditórias. A outra possibilidade é você usar IAs treinadas. As IAs treinadas, por exemplo, são o Acadêmico 24 horas, você vai treinar bem menos. Você basicamente vai informar e não treinar. Você vai informar. Eu quero escrever um projeto de pesquisa sobre o tema tal. Eu não preciso ficar ensinando sobre projeto de pesquisa, né? Poucas perguntas, poucos materiais e poucos prompts. O que que é zero pergunta? Porque a IA precisa entender o que você quer.
Por que não é zero materiais? Porque a IA pode aprender com os materiais que você já tem. E por que poucos prompts e nenhum prompt? Porque não existe hoje IA sem prompt. Então, aqui, vamos supor que você demore meia hora, aqui você demora 1 minuto, 2 minutos. E aí, isso vai te permitir extrair bons resultados também. Esses resultados serão perfeitos? Não, nenhuma IA é perfeita, nenhum humano é perfeito, por que que a IA vai ser perfeita? Mas você consegue extrair bons resultados. E eu te diria que se você usar isso adequadamente do jeito que a gente ensina, você extrai resultados melhores do que das IAs genéricas, tá? Por quê? Porque você passa a dispensar, né, aqui ó, você precisa de muito conhecimento de engenharia de prompt. Aqui você precisa de nenhum conhecimento de engenharia de prompt. Por quê? Porque a própria IA gera os prompts para você. Vamos então agora ver como que a gente gera todas essas decisões dentro do Acadêmico 24 horas, que é a IA que eu vou usar como exemplo aqui. Beleza? E aí a gente vai juntos fazer isso. Até agora, tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou ouvindo bem. Não, não tá no mudo? Não, deve ser algum problema aí no teu áudio. Estamos caminhando junto até agora, beleza? Show de bola? Beleza. Vou deixar aqui o link do Academia 24 horas para você. Você faz seu projeto nesse fim de semana, tá? Se tiver com tempo, faz hoje. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá, esse daqui é o Academia 24 horas. É, lembra que a gente fez várias etapas, né? Decisões prévias, pré-escrita, escrita e pós-escrita. Quando você assina o Academia 24 horas, você tem todos esses robôs trabalhando para você. Robôs de rotina, como por exemplo, produtividade acadêmica, mas eu quero te mostrar esse daqui, que é o meu xodó, é o que mais mora no meu coração, que é o engenheiro de prompt. Lembra que eu te falei que a maioria dos acadêmicos não é engenheiro de prompt? Ele é a maioria do mundo não é engenheiro de prompt. E aí fica usando esses prompts ruins na internet. Olha só esse prompt aqui de projeto de pesquisa. Ó, tem vários aqui, inclusive, né? Vou te mostrar um exemplo, ó. Quero sua ajuda de prompt completo para a redação do meu projeto de pesquisa de doutorado em saúde coletiva sobre avaliação de políticas de incentivo fiscal para a promoção da saúde em municípios. Prompt será usado na Academia 24 horas e deve seguir a sequência decisória prioritária. Problema de pesquisa, objetivo geral, objetivo específico e metodologia. E somente após deve seguir para a sequência decisória secundária, né, as demais partes. Ele cria o prompt. Olha só que prompt completo, gente. Não são esses prompts porcaria que tem na internet, que às vezes, inclusive, você é obrigado a pagar, né? Assim, paga rios de dinheiro, paga mentorias de R$ 5.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Os prompts só são um cabeçalhozinho, ruim pra caramba. Isso aqui é um prompt completo. O que que eu faço? Eu copio e colo no próprio Academia 24 horas. E ele gera para mim o projeto de pesquisa. Então, o primeiro robô que eu quero te apresentar, que vai te ajudar em todas as fases, porque você pode criar prompts infinitos e alfaiates para todas essas fases. Decisões prévias, escrita, pré-escrita, escrita e pós-escrita, né? A economia de tempo que você tem é absurda. É óbvio, você pode alterar aqui, né? Você pode mudar e tá tudo bem, tá? Mas você tem prompts completos para todas essas fases aqui. Isso tem um valor absurdo, porque não só você tem prompts que funcionam para IA específica, mas eles são completos e eles são profundos. Diferente do que a gente vê pela internet aí. Tem gente que fica igual um doido na internet atrás de prompt. Aliás, gente, se você entrar no meu perfil, @produção acadêmica, geralmente os posts que mais chamam as pessoas são posts em que eu copio e colo prompt. Aí o que que eu faço? Eu colo o prompt que o chat GPT gera, que em geral é péssimo.
os prompts que o chat GPT gera, pequenininhos, ruins, mas que já, quando chega na internet, o pessoal já fica de olho arregalado. E aí, quando eu abro a Academia 24 horas e mostro o que que é um prompt de verdade, o pessoal pira, né? Então, aprenda o seguinte: você não é engenheiro de prompt, né? E você ou para a sua vida para ser engenheiro de prompt, ou você usa um gerador de prompt completo para todos aqueles momentos que eu falei. Beleza? Agora vamos lá. Vamos aqui para a parte de estudo, que vai te ajudar muito na questão de decisões prévias e de pré-escrita, né? Olha aqui, ó. A gente tem o meu expert que vai te ajudar. Você pode subir um monte de bibliografia, ele vira expert no assunto do seu projeto de pesquisa. Leitura assistida, o que que você faz? Ó, vamos supor, você sobe um artigo aqui, um livro, o que você quiser, e você conversa com ele como se fosse o autor do texto, né? Então, é uma maneira lúdica de você estudar um texto, sabe? É muito legal. Aqui, ó, você vai lendo, vai conversando. O que que você acha disso? O que que você acha daquilo? Como se fosse o autor do texto. Recomendações bibliográficas você passa a usar muito no seu projeto de pesquisa, porque às vezes você precisa de uma recomendação para um trecho, sabe? E muitos aqui foram socializados da seguinte maneira quando o assunto é estudo. Você, por exemplo, faz 1000 leituras, mas no final do dia você usa 50 no seu projeto. E se você fizer o inverso? Você mapear as 50 leituras que você certamente vai usar no seu projeto. Isso faria sentido para você? É isso que você pode fazer. E a recomendação bibliográfica, gente, pode ser sniper. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá o robô aqui, ó. Quero recomendações para leitura. Vou compartilhar o resumo do meu texto abaixo. Peço que você aprenda antes de fazer recomendações. Aí ele aprendeu e já faz as recomendações. Tá vendo a diferença? E aí, olha só o que que eu fiz. Presta atenção. Eu coloquei um trecho específico. Tá vendo a diferença? Ao invés de você ler 1000 artigos, que no final das contas você não vai usar 950, você vai ler os 900, você vai ler 50, que são os que você vai usar. Como? Você primeiro trabalha nas decisões e depois você pede recomendação bibliográfica. Agora, com perdão aí da redundância e da repetição, se você decidiu mal, como é que você vai chegar aqui nessa fase? Tá vendo, gente? Olha aqui. Aí eu banquei de indeciso, né? Organize em formato de tabela qual leitura devo realizar primeiro. A coluna são os critérios de escolha e a linha são as leituras que você recomendou. Olha isso aqui. Porque eu não sei vocês, né? Mas às vezes a gente está em dúvida. Qual leitura que eu faço? Você usa, ele próprio te ajuda nessa hierarquia. Tá vendo? Então, e ele me diz, ó, começa pela alta relevância, alta contribuição, né? Eu poderia pedir outras coisas aqui para ele. Então, isso daqui é muito valoroso, gente. Comecem a usar a IA para além da escrita. É isso que eu estou tentando colocar na cabeça de vocês. Vocês usarem a IA para escrita é a mesma coisa que você ter uma Ferrari e só ir na padaria, entendeu? Tem tanta coisa que você pode fazer com a Ferrari. Mas tu só vai na padaria comprar pão francês e volta. É muito pouco. Resumo de bibliografia. Eu posso subir uma bibliografia aqui e ele resume para mim. Olha que massa, ó. Subi esse texto aqui e eu pedi um resumo em formato dissertativo. Olha aqui. Ele resume. Aí eu pedi para ele expandir. Lembra? O que o Academia 24 Horas entrega, eu posso pedir para ele aumentar, reduzir, exemplificar, substituir. Aqui, eu pedi para ele reduzir para expandir para 5.000 palavras, ó. Olha que massa, eu tenho uma explicação super objetiva, detalhada sobre a bibliografia, que eu vou ler, né? Eu não estou falando que não é para ler, mas convenhamos, se você vai ler um texto e você já está com o olhar guiado, é muito melhor. Agora, olha isso aqui, gerador de fichamento.
Gerador de fichamento. Eu subo aqui um texto, ele faz o fichamento para mim do jeito que eu quero, com citação, com a BNT, o que eu quiser aqui. Um fichamento imparcial, um fichamento favorável. É muito surreal. Olha só, gente, a gente ainda nem começou a escrever o projeto de pesquisa. Olha quanta coisa que você pode fazer usando a IA. Ó, fichamento. Olha que lindo. Inclusive as citações. É muito massa. É muito massa. Tá vendo? E isso é algo de valor. Inglês para acadêmico, se você quiser usar para projeto de pesquisa, vai ser naquela parte de tradução do abstract, né? A não ser que você escreva em inglês já o projeto. Então, observa que você tem várias funcionalidades, várias aplicações que você pode usar uma inteligência artificial antes mesmo de escrever o seu projeto de pesquisa. E isso vai aumentar a qualidade da sua do seu projeto. Lembra, é uma aula sobre o quê? 100 vezes mais rápido e melhor qualidade. Eu estou te ensinando qualidade aqui, nesses primeiros robôs que eu estou te mostrando. E aí vem os robôs de escrita, olha aqui, ó. O gerador de temas é para quem está zerado. Olha só um exemplo. Olha só um exemplo aqui. Quero escrever um projeto de pesquisa para o doutorado na área de educação decolonial e currículo na educação básica. Estou zerado e não faço ideia de como escolher. Me sugira 5 temas atuais. O gerador de temas é para quem está zerado. Ou seja, muita gente está assim: ah, vou usar IA para escrita, mas eu não sei o que escrever. Aí a pessoa fica olhando para o teto. A IA pode te ajudar a escolher o que escrever, né? Então tá aqui, ó. Aí olha que legal que eu fiz, ó. Olha como é que o Academia 24 Horas é comprometido, né? Ele não diz só o tema. Ele justifica, ele traz exemplos de questões, referenciais, de metodologia, de tendências. Por quê? Porque ele quer me ajudar nesse processo decisório. Então ele me trouxe aqui os 5 temas. Olha só o que que eu pedi, gente. Presta atenção. Estou em dúvida entre o 2 e o 4. Vamos aplicar o método POA. Método POA eu já ensinei aqui em aulas anteriores, mas eu vou te falar brevemente, ó. São critérios de escolha de tema. Ou eu tenho uma paixão pelo tema, ou o tema é uma grande oportunidade, ou o tema é super atual e o tema tem afinidade comigo. Então é ou e. A afinidade tem que sempre estar presente. E olha o que que eu coloquei. Não tenho paixão por eles. O 2 é uma oportunidade. Ambos são atuais e tem mais afinidade com o 3. Só para conturbar ele, só para atrapalhar. E aí, olha só, gente, ele analisa e ele chega à conclusão de que o tema ideal seria esse daqui, ó. Práticas pedagógicas decoloniais e papel da educação popular na educação básica. Mas presta atenção aqui. Ah, tá, porque eu coloquei errado aqui, ó. Eu falei entre 2 e o 4, né? E aqui eu falei, mas eu tenho mais afinidade com o 3, mas não, eu tinha que ter falado 4. Aí eu repeti aqui para ele, ó, vamos refazer. Aí falei o 4. Aí ele trouxe, agora entendendo, né? Eu que errei. Avaliação de currículo decoloniais, experiência e desafios. Olha só, vamos continuar aqui, presta atenção. Agora que eu defini o tema, eu vou para as decisões essenciais de escrita. Comecei pelo problema de pesquisa. Aí eu brinquei aqui, ó. Não gostei, quero mais 2. Ele trouxe mais 2. O que que você pode tirar de lição aqui? A IA deve ser utilizada de maneira conversacional. Você pode pedir para aumentar, diminuir, você pode retificar, inclusive coisas que você escreveu errado. Você pode pedir para expandir, para burilar, para melhorar. E 2, a IA me ajuda na escolha do tema. Aí vamos supor, Felipe, eu adorei, mas o meu caso já é de uma pessoa que já tem o projeto de pesquisa na cabeça. Eu já tenho projeto de pesquisa na cabeça, eu já tenho o tema, só falta colocar no papel. Aí você vai vir no robô projeto de pesquisa, tá? E aí eu vou te mostrar um exemplo. Olha só, lembra? A gente está aqui, hein, gente? Escrita, decisões essenciais, ok?
Quero escrever um projeto de pesquisa sobre o tema uberização, teoria geral aplicada às plataformas. Inclusive, eu fiz isso daqui ao vivo, tá? Aliás, tudo isso eu fiz ao vivo aqui em aulas anteriores. Porém, estou inseguro sobre esse tema, que parece muito abstrato. Quero trazer mais precisão à promessa do tema. Você pode me ajudar? Faça 5 sugestões de temas mais precisos. Aí é a mesma coisa, ó. Ele me traz as 5 sugestões. Aí eu venho com a minha indecisão só para dificultar a vida dele. Estou muito indeciso entre um, 2 e 5. Você pode sugerir critérios? Aí ele sugere esses critérios aqui. Aí eu chego e falo: quer saber? Não vamos usar esse critério mais não. Só para você ver o que que é uma IA treinada. Vamos usar o método POA e dou o contexto aqui, como eu já fiz da outra vez, você já está ambientado. E aí ele chega e fala: ó, tema um, não sei o quê. Aí eu falo: ainda estou indeciso. Vamos fazer o seguinte: cria uma tabela em que as colunas são os 3 temas e linhas são os 4 critérios POA e atribua notas de 1 a 5. Ou seja, preste atenção no que eu fiz. Primeiro, uma análise qualitativa do tema e depois uma análise quantitativa do tema. E aí ele me sugeriu bonitinho cada nota, mas ele defende a nota. Diferente das IAs genéricas que elas entregam, mas não defendem, né? Isso daí é uma coisa que chama dentro de engenharia de prompt análise. Pensa comigo. Se eu te pedir para você me falar algo, vamos supor, vou dar um exemplo tosco, tá? Vou te ensinar aqui uma coisa sobre engenharia de prompt. Exemplo tosco. Eu chego e falo assim: o que que você acha que ia acontecer se o sol se apagasse? Aí você, essa é a primeira pergunta. Agora, imagina se eu fizesse não essa pergunta, mas a outra. O que você faria se o sol se apagasse? Justifique. A sua resposta vai ser melhor na primeira ou na segunda? Bota aí, um ou dois, bota aí. Um ou dois. A sua resposta vai ser melhor se eu chegar e falar o que você faria se o sol se apagasse, ou se eu falasse o que você faria se o sol se apagasse. Justifique. Sua resposta seria melhor na dois. Aí, ó, dois, 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 né? Dois patinhos na lagoa. Quem é que tá com saudade de jogar bingo? É, pensa comigo, gente. O que que as IAs genéricas fazem? O que que esses prompts genéricos fazem? Eles não pedem para a IA justificar as suas decisões. É por isso que ela alucina. Por quê? Você, quando usa uma IA genérica, se o teu prompt completo ele não aborda o quesito de prompt, de engenharia de prompt, chamado análise, em que você pede, isso daí é um quesito, tá? Não é uma ideia abstrata. O quesito análise estabelece que a IA justifique o que ela diz. Por exemplo, se você pegar o Academia 24 horas na parte de recomendações bibliográficas, ele justifica como se você pedir com um link da bibliografia. Então ele não inventa bibliografia. Tem um link. Aqui, no caso do projeto de pesquisa, robô projeto de pesquisa, como é que ele justifica? Ele tem que não só me dar informação, ele tem que defender para mim. E ao defender, a resposta fica melhor. Assim como você, ao falar sobre como o Sol, o que aconteceria se o Sol se apagasse, e ter que justificar, só de você saber que vai ter que justificar, sua resposta já vai ser melhor. E te digo mais, talvez a sua resposta fosse diferente pelo fato de você ter que justificar. Não é assim? Ficou pesado, gente, ou fez sentido? Link do Academia 24 horas. Coloquei aqui o link. Ficou, faz sentido, gente? Total? Show. Vamos lá. Grande Marcos. Tá aí um cara importante na minha vida. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Tá aqui ele justificando, ó. Aí ele me dá análise final. Mas olha como é que eu sou indeciso, né? Só para forçar a barra. Olha o que que eu pedi. Você pode fazer uma análise bibliométrica do tema um para eu entendê-lo melhor? Agora eu voltei para uma análise qualitativa, que é na bibliometria. E ele vai lá e me ajuda. E faz a bibliometria. Inclusive, obviamente, traz aqui os links
Por quê? Porque ele está preocupado com o quê? Justificativa, tá? Então tá aqui. Beleza? Então, isso daqui é para esse momento ó, de decisões essenciais. É óbvio que eu posso escrever o projeto inteiro aqui, tá? Olha só, no primeiro chat que eu mostrei aqui, eu estava bancando indeciso. Aqui eu vou logo para a parte prática. Ó, estou cursando doutorado em História e preciso escrever um projeto sobre o ensino de História da África e cristianismos africanos no Norte e Nordeste africano do século I, século VII. Primeira parte vai ser o problema. Faça o problema em formato de pergunta e faça a justificativa. Tá aqui, ó. Problema e justificativo, problema e justificativo, problema e justificativo. Eu já falei, ó, quero o problema um. Agora, cinco sugestões de objetivo geral. Tá vendo? Na primeira hipótese, eu fui indeciso no primeiro chat. No segundo chat, eu sou o cara que vai para cima, né? Mas observa que eu estou fazendo uma interação passo a passo. Beleza? Não dispersa, gente. Uma interação passo a passo. Ele me traz o objetivo geral. Eu já chego e falo, ó, gostei da opção um. Agora eu quero cinco específicos. Ele me dá os objetivos específicos. É óbvio, gente, isso daqui é uma simulação. Eu estou partindo da premissa que eu gostei, de que ele não tem que retificar nada, mudar nada e por aí vai. Aí, ó, agora vamos para metodologia, dividida em caracterização do campo, coleta de dados e análise de dados. Pá! E ó, dicasinha. A dica que ninguém fala na internet. A parte de coleta de dados tem que ser organizada por objetivo específico, se você quer didática. E ele escreve a metodologia aqui para mim. Eu chego e falo, agora expande a metodologia para 2.000 palavras. E ele vai lá e expande. E tá aqui grandona. Agora vamos embora fazer a revisão de literatura. Opa! Felipe saiu das decisões essenciais e agora foi para as decisões secundárias. E aí a ordem das secundárias não importa tanto. É óbvio que não faz sentido começar pelo cronograma e referência, aspectos éticos, né? Mas qualquer coisa aqui, título, introdução, revisão, hipótese justificativa, tá valendo para início de conversa. Beleza? E aí o Felipe foi e partiu para a revisão de literatura, né? Quero o link de acesso. Ele me dá o link de acesso aqui e eu sigo adiante, né? Então, é muito importante, inclusive, deixa eu te falar um negócio. Você vai fazer o teu projeto de pesquisa no mesmo chat. Você não abre um chat para adesões essenciais e outro para adesões secundárias. Você vai fazer junto, lá no meio. Qual seria a terceira opção, Felipe? Qual seria a terceira opção? Essa daqui, ó. Lembra qual foi a primeira? Recapitulando, qual foi a primeira? O indeciso. Qual foi a segunda? Conversas em sucessão. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero aquilo outro. Terceira opção. Venho no engenheiro de prompt, crio meu prompt e colo aqui no projeto de pesquisa. Lembra do prompt de análise de políticas de incentivo fiscal à promoção em saúde? Ó? Tá aqui. E ele vai fazer todo ele para mim. E depois, obviamente, o que que eu vou fazer? Expanda a parte da introdução. É claro, eu preciso primeiro aprovar tudo isso para depois pedir as expansões, ok? E essa então é a terceira possibilidade. Tá vendo? Então, vamos resgatar aqui, ó, as possibilidades de uso. A primeira possibilidade, o zeradão. Tô zerado, vou pedir aqui desde a decisão do tema até o resto. Segundo, conversa em sequência. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, né? E depois eu expando, obviamente. E terceiro, prompt completo. Que eu coloco prompt completo, ele já gera a estrutura. Uma vez eu aprovando, é óbvio, eu expando as partes. Então, são três possibilidades de uso quando o assunto é criação de projeto de pesquisa, 100 vezes mais rápido, com mais qualidade, utilizando inteligência artificial. Tamo juntos até aí, galera? Porque olha aqui, você pode usar o parafraseador para alterar partes específicas. Sabe quando você tem um parágrafo e você não está feliz? Aí você fala assim: expande isso aqui, melhora aquilo ali, traz um exemplo, traz uma referência bibliográfica. Parafraseador vai fazer isso.
E aí a gente entra nas coisas mais relacionadas à pós-escrita, né? É, deixar o texto dormir é importante, claro. Você pode colocar no peer review. Gente, você coloca no peer review aqui o texto, ele faz crítica de parecerista. E não é uma crítica, não, são duas. Aqui, ó, coloquei uma tese de doutorado aqui. Olha aí a crítica. Parecerista um, parecerista 2. E é claro que eu posso pedir para ele me sugerir, né? Ah, você criticou essa parte aqui. Sugere como pode ser melhor. Então ele não é só um parecerista. Ele é um parecerista e mentor, né? Outra coisa que você pode usar, aliás, peer review, o corretor linguístico e textual também, né? Que é o quê? Você sobe o arquivo e ele faz a correção ortográfica aqui, a correção gramatical, então você não fica com insegurança, tá? Então vamos supor, Felipe, eu já tenho meu projeto pronto, eu não quero criar nada disso. Você vem direto para o peer review. E aí, uma vez alterando tudo, você vai para o corretor linguístico textual, beleza? E assim você vai ter coisas maravilhosas, seja com robô de parafraseador aqui, seja com revisão crítica, que é o peer review, seja com correção linguístico, gramatical, linguístico textual, beleza? Então, todos esses momentos você escreve projeto de pesquisa. Todos esses momentos você utiliza inteligência artificial. E você pode fazer tudo isso na mão, porque antes a vida era assim, né? Aliás, nem fazia no computador, fazia na máquina de escrever. E antes nem na máquina de escrever, era no papel mesmo. Porém, se você fizer isso na IA, você termina hoje, se você quiser, né? Isso faz com que você tenha a primeira versão hoje. Mas é claro que eu não estou aqui para te falar coisas, atalhinhos, né? É importante você ler, você estudar, é importante você se dedicar. Porém, entretanto, todavia, se você precisa de um projeto de pesquisa para hoje, você consegue para hoje, se você seguir exatamente todos esses passos que eu te falei aqui. Faz sentido, galera? Até aí? Bota aqui no chat para eu entender. E vão colocando dúvidas, tá? Vão colocando dúvidas que eu não vou deixar ninguém na mão aqui. Não vou terminar a aula sem explicar nada, não. Essa é a minha última aula sobre projeto de pesquisa, tá? Essa aula pública de projeto de pesquisa. Então, tira todas as suas dúvidas aí. Dentro do Acadêmico 24 horas, você tem isso aqui, ó. Treinamentos. Treinamento pra caramba. Até como ganhar dinheiro com o Acadêmico 24 horas. Aqui, ó, tá? E tem e-books também. Vale a pena você assinar o Academia 24 horas, sua qualidade de vida agradece. Vamos lá. Enquanto vocês estão colocando aqui as perguntas, deixa eu fazer aqui então um convite. Fazer um convite rapidinho aqui. É para você entrar justamente no Academia 24 horas, né? Você garantir aí sua participação. É justamente para você entrar no Acadêmico 24 horas, para você garantir essa sua participação. Tá, então vou deixar aqui o link para você entrar, né? E já usufruir de tudo. A gente está no momento do Academy 24 horas, gente, de uso ilimitado, ok? É o uso ilimitado do Acadêmico 24 horas. Então, isso é muito bom. Você não só recebe todos os, sei lá, 40 robôs que tem hoje, mas você recebe todos os robôs que virão. Para você ter ideia, o corretor linguístico e gramatical não existia 15 dias. Parafraseador existe há mais ou menos 2 meses, né? E a gente sempre vai criando coisa nova. Gerador de fichamento há 10 dias lá dentro. Então você não só recebe o que tem hoje, você recebe tudo o que virá. Só o engenheiro de prompt já é um luxo, né? Porque você elimina o fato de você não saber engenharia de prompt. Então, quero te convidar a dar espaço no Academia 24 horas agora. Aponta a câmera para esse QR Code ou entra no link que está aqui no chat. Beleza, galera? Então, deixa eu ver agora as perguntas de vocês, as dúvidas, que eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, né? Então, deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Quem já é do Acadêmico 24 horas aí? Quem já é do Acadêmico 24 horas? Show de bola! Vamos nessa. Deixa eu ver aqui as perguntas.
Vou responder todo mundo, gente. Ninguém vai ficar de fora, não, tá? Vamos lá. Aproveita que é a última aula de projeto de pesquisa. Olha, ó, grande Washington, sempre gente boa, sempre participativo e sempre dedicado, né? Uma grande inspiração para mim. Tá falando aqui, ó. Eu uso o Academy 24 horas, ferramenta perfeita, indico. Valeu, meu querido. Tamo junto. Ó, o Academy 24 horas também te dará no final um trabalho sistêmico, te dará análise de resultados, comparando artigos em relação aos resultados com comentário. Eu enviei esse comando, ele deu toda a análise de resultado, mas no final já com as referências. Olha que massa, ó, que o Washington está trazendo, né? É isso, gente. Assim, você pode usar IA genérica? Pode, mas para quê? Para que ficar em 2023 se você pode fazer parte de 2025, né? Aí, ó, você joga o comando no Acadêmico 24 horas no parafraseador, aí você anexa o trabalho e ele te ajuda. Maneiro, Austin. Obrigado aí. Estou a concluir a minha dissertação, ó, Belília. Preciso concluir o resultado da discussão. Já tenho banco de dados. Espero que me auxilie com em 24 horas. Preciso otimizar o tempo com mais qualidade. Vai ser muito bem-vinda, Belília. Tamo juntos. Manda brasa e é um prazer te ajudar, tá? Seja bem-vinda. O Academia 24 horas me ajudará na escrita de resultado partindo da ideia de uma análise estatística? Sim, né? É porque o nosso foco foi projeto de pesquisa, né? Mas o Acadêmico 24 horas é para qualquer demanda acadêmica, inclusive artigos, TCCs, dissertações, teses, relatórios, aulas, tá? Inclusive para análises quantitativas ou qualitativas. Então, chega mais, Patrícia. Tamo junto. Felipe, sua apresentação vai ficar disponível? Não sei. O que que vocês acham? Vocês querem que deixe disponível? Cara, eu deixo disponível, a pessoa nem dá um print e marca o arroba produção acadêmica. Cara, tô aprendendo muito aqui. Aprendi sobre decisão de projeto de pesquisa. Nem marca. Não dá, galera, não dá. E aí, vocês querem que eu deixe? Mas vocês vão me marcar? Aí eu devolvo a pergunta: vocês vão me marcar? Muito bom o sistema, bem didático. Tamo junto, meu querido Tiago. Seja bem-vindo. Gente, aproveita, tá? Sabe por quê? O Acadêmico 24 horas, o convite que eu tô te fazendo, eu não sei se vocês notaram, é para uso ilimitado. Você pode usar à vontade. Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar o uso ilimitado para os novos usuários, não para quem entrar, né? Para os novos usuários, a gente vai tirar o uso ilimitado. Vai ser por crédito. Então já não vai ser a condição que eu tô te chamando hoje. Entra agora. Não deixa de lado, tá? Eu tô terminando aqui. Contratei agora, muito bom. Tamo junto, cara. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito feliz de estar aqui contigo no Academia 24 horas. Qual vai ser o dia do camp? 19 e 20 de julho. 19 e 20 de julho. Assinatura é anual? Isso, é anual. Isso é anual. Deixa eu ver aqui. Acabei de me tomar membro. Seja bem-vindo, meu irmão. Coisa boa. Quem é do clube já tem acesso ao acadêmico? Não. O clube, a proposta do clube é ser um pool de treinamentos e prompts, né? O Acadêmico 24 horas, ele é uma ferramenta de IA, tá? Porém, Raquel, chama a equipe no WhatsApp, tá? Chama a equipe no WhatsApp, fala, "Oi, equipe, eu sou assinante ativa do clube, queria assinar o Acadêmico 24 horas, tá? Eu sou, olha aí, Rita. Rita, me corrija se eu estiver errado, Rita. A gente tá juntos desde 2022? Desde 2022? Me corrija. José Barroncas também, não é? 2022 também? 2022? São pessoas que vão ingressando nas minhas iniciativas e que eu tenho muita gratidão, né? Da gente estar junto tanto tempo, sabe? Que legal. Legal reencontrar vocês. Raquel também. Raquel, 2021, não é?
2021, falei para mim, sim. Felipe, como é que você sabe de quanto que são as pessoas? Porque eu mentoro as pessoas, né? Eu não convido para mentira, não. Eu convido para mentoria, não para mentiria, né? Não é 2021, Raquel? Estou enganado. Também para gestores de instituição de ensino, com certeza, né? Uma das coisas mais legais aqui que a gente criou nos últimos tempos na Academia 24 Horas é isso aqui, ó. Guru CAPES. Estratégia de publicação baseada nas regras da CAPES, nas novas regras. Então você não precisa se ambientar com as regras, você usa o Guru CAPES, ele desenha para você, para sua área do conhecimento. Gente, isso daqui foi inserido há 30 dias e quem era usuário não pagou nada por isso. Não pagou nada por isso. Então vão se acostumando. Deixa eu ver aqui. Já adquirindo, tamo junto, Camila. Camila também. 2021? 2021? Francisco Xavier também. Salvo engano, o Francisco está na mentoria de aprovação? Eu tô. É mentoria de aprovação? Enfim, estamos um tempão já juntos. E meu profundo respeito, né? Se a gente está junto, é sinal de que, poxa, eu ainda estou sendo relevante para contribuir com vocês. Isso é um bom termômetro para mim. Com certeza, duas contribuições muito relevantes, as suas. Eu pretendo prosseguir os estudos da minha dissertação, então eu queria analisar o tempo por uma nova perspectiva, fazendo um projeto de tese de doutorado a partir da minha dissertação. Usarei o acadêmico para partir para as novas diretrizes e transformar a dissertação em projeto de tese. Vou começar hoje mesmo. Meu querido Tiago, tem um robozinho que eu também. É aquilo, né? Todos eles eu fico falando para vocês, né? Ah, eu gosto tanto, eu gosto tanto. Mas é porque, cara, é muito legal esse robô. Deixa eu te mostrar aqui, Tiago. Esse aqui, ó. Conversão em artigos de TCC, dissertações e teses. Meu irmão, você sobe, olha aqui, ó, você sobe o arquivo e ele te ajuda na conversão, tá? E ele te ajuda na conversão. Então pega, tô falando para você e para todo mundo que está aqui. Pega TCC, dissertação, tese, coisas grandes que vocês já consolidaram, bota nesse robô e transforma em artigo, tá? Muito massa, Thiago. Tamo junto. Aí, ó, Rita, ó, acho que sim. Né? Ó, Camila, tem vários produtos. Muito massa. Tem cupom de desconto? Não tem cupom de desconto. Nunca teve, na verdade. Adoro seus workshops, Felipe. Tamo junto. Ó, o José, ó, é de muito tempo. Você tem excelente memória. Ah, cara, é porque assim, cada um é de um jeito, né? Eu não tô dizendo que o meu jeito é melhor do que ninguém. Mas, cara, eu amo o que eu faço. Eu amo, eu quis ser professor desde que eu entendo por gente. E eu tenho uma gratidão muito grande, um respeito muito grande por quem confia nas coisas que eu faço. Não é por acaso que eu estou na internet desde 2014, né? Senão eu já teria caído, entendeu? Eu já teria. Não tem uma pessoa na internet para falar mal de mim. Ah, eu entrei aqui, mas não entregou, não, foi mentira, me enrolou, sabe? Eu amo o que eu faço. Então, eu tô chamando para vocês para um negócio que é a melhor oportunidade que eu tenho para vocês no momento de uso de IA. Dá espaço agora. Posso pagar mensal? Não, é anual a assinatura. Você pode parcelar no cartão, mas é uma assinatura anual. Gente, vocês já viram o preço do chat GPT? O chat GPT básico é 120, né? Por mês. É US$ 20. Não tô convertendo. US$ 20. Você não paga em real, você não tem boleto, você não tem Pix. E é R$ 120, né? Convertendo. O chat GPT completo é US$ 200, dá R$ 1.200. Eu tô te chamando para um negócio que eu tenho até vergonha de falar o valor, porque você recupera o seu investimento o mais rápido possível em qualidade de vida, em resultado, em publicações, financiamentos, seleções, bolsas, até mesmo em contratação, tá? Então, aí, ó, Viviane, estamos desde 2021 também, maior orgulho. Aliás, ó, Viviane, eu já tive a oportunidade de acompanhar ela
em algumas trajetórias da vida dela, e eu sempre digo isso, né, e falo isso para ela. Ela tinha muitos motivos para fazer outras coisas da vida dela, né? E a dedicação dessa mulher é incrível, é inspiradora para mim. Tamo junto, Viviane. Vamos nos encontrar segunda. Ó os Francisco, ó, sou aluno da aprovação, ó. No acadêmico, 24 horas existe ferramenta para estudar de forma resumida as obras para prova de conhecimento? Sim. Não só isso, meu querido Francisco. Deixa eu te mostrar um negócio. Você vai poder estudar aqui, mas olha aqui, ó. Tem aqui entrevista de seleção para mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você simula a entrevista como se fosse banca. E tem isso aqui, ó. Isso daqui é um dos workshops menos assistidos que eu tenho e mais importantes. Um dos workshops menos assistidos e mais importantes. Provas discursivas com IA. Eu te ensino como fazer qualquer prova discursiva, mestrado, doutorado, pós-doutorado, concurso público, internacionalização, concurso geral, com inteligência artificial. Felipe, mas não entendi. Como que eu vou usar inteligência artificial na hora da prova se não pode consultar nada na hora da prova? Você vai aprender isso dentro do nosso acadêmico 24 horas. Mas é lícito, tá, gente? Não tô te ensinando a colocar chip na cabeça, nada disso, não. Tudo lícito. Pensei em publicar uma sequência de 3 artigos. Você pode me auxiliar nisso? Claro. Uma coisa que eu vou te sugerir, Rita, uma das formas, né, é você simplesmente chegar e usar o robô de escrita acadêmica e fazer o planejamento de sequência dos 3 artigos ali. Lembra que o robô de escrita acadêmica já é treinado no método em 10. Então, e como você conhece o método em 10, é importante você ter as 3 promessas com convergência, tá? Coisa técnica do método em 10, gente, só para ajudar aqui a Rita. Essas 3 promessas têm que ter convergência entre si. E você pode decidi-las e implementá-las utilizando o robô de escrita acadêmica, tá? Ó, pode usar o método em 10 também. Gratidão, amanhã estarei no evento. Tamo junto, Lucineide. Também estamos juntos há muito tempo, né, Lucineide? 2021, né? 2021. Obrigado, Felipe. Você me inspira. E você também. Muito. Pensei no número um, ser a fundamentação teórica, o dois, a pesquisa e o terceiro, a metodologia. Sim, porque e como são partes de um todo, então eu imagino que você não vai ter problema com essa compatibilização de promessas, essa convergência de promessas, tá? Mas não sei como enviar isso para alguma editora. Aí é que eu não entendi qual é a sua dúvida. Uma editora por quê? De livro? Não entendi. Essa parte eu não entendi. Porque eu pensei que você ainda ia escrever. Você já escreveu, é isso? Me conta aí. Meu povo, tô encerrando daqui a pouquinho, hein? Bota aqui. No primeiro artigo que eu digo que é a parte 1 de 3, não. Como são artigos, você vai tratar como coisas independentes. Inclusive vão ter introdução diferente, conclusão diferente, 1 em 10 diferente. O que você tem para você é a convergência de promessas. Porque quando você tem convergência de promessas, isso vai te ajudar nas leituras. Você não vai precisar ter leituras diferentes. Você pode ter uma economia de leituras, tá? Mas são 3 ilhas diferentes que convergem no mesmo arquipélago. Olha que bonito. Você tem que verificar na IA as revistas mais adequadas e ler a submissão para cada editora. Isso aí. Você pode usar o estrategista de publicação e você também pode usar o GuruCap. Eu já tenho a tese pronta, queria publicar antes de me aposentar. Usa o robô, conversão em artigos e cai dentro, né? Vai te ajudar muito. Acabei de assinar. Tamo junto, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Uma honra estar contigo aqui. Aliás, gente, não, vou ficar numa IA genérica. IA genérica não tem WhatsApp para você perguntar. IA genérica não tem treinamento.
E a Genex, eu não tenho dono aqui tirando dúvida contigo direto, né? Gente, eu dou aula toda semana, praticamente, né? Só não aprende quem não quer. Ó, Elisângela, suba o artigo na IA e pergunte às revistas se você quer publicar no exterior e no país, sempre melhor em inglês. É isso aí, você pode subir aqui no estrategista de publicação, por exemplo, ó. Cadê estrategista? Aqui, ó, estrategista de publicação. Você sobe a sua tese e ele faz sugestões. Aí você tem que falar, eu quero revista. Ele faz sugestões de revista que tem convergência com a sua tese. Aí depois você converte em artigos e manda para a revista, tá? É top isso daqui. É show de bola. Beleza, gente? Show? Tô liberado. Tô liberado. Show de bola. Amanhã vai ser meu evento aqui no Rio, escrita acadêmica com IA. Acabaram as vagas, vai ser muito legal. Estou muito animado. A gente ainda tem vagas para quem quiser nos encontrar em Salvador agora em julho, tá? Vou deixar aqui o link para Salvador. Quem quiser, a gente vai estar junto lá, tá? Mas manda os três juntos ou um de cada vez. Se você já tiver eles prontos, manda um de cada vez, porque aí a revista de um pode ser diferente do outro. Mas se eles ainda tiverem como tese, manda a tese para você ter uma ideia das revistas, tá? Beleza? Fechou? Tranquilo? Show de bola, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Muito feliz em receber vocês aqui no nosso Acadêmico 24 horas. A gente se vê do outro lado. Tchau, tchau, galera. Valeu!